Olá, boa noite, bem-vinda, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, 2023, ano do Arcano Carro, Arcano 7. Hoje nós vamos falar sobre essa regência, o que ela nos promete, como nós podemos nos preparar para esse novo ano, né? Bizarro, esse ano passou muito rápido mesmo. Geralmente eu acho que as coisas, a vida vai passando naturalmente, mas esse ano foi extremamente rápido. Nós já estamos aí no meio de outubro, já alguns dias para o término do ano, e aí essa nova regência aqui tende a acontecer. Então hoje nós vamos falar sobre essa regência e o que esperar para o próximo ano, como nós podemos nos preparar, enfim. Enquanto as pessoas vão entrando para me apresentar, eu sou Silvana Martins, sou estudiosa de tarô há mais de 20 anos e às segundas-feiras tenho como proposta trazer um pouco desses estudos para que a gente possa refletir um pouco sobre a vida, o nosso posicionamento, a nossa conduta e os nossos comportamentos, né, que são fundamentais para tudo aquilo que a gente quer realizar nessa nossa jornada por esse mundão afora. Bom, vamos lá, vamos dar início à nossa live de hoje. Vou colocar os óculos aqui porque senão eu não enxergo nada nem ninguém. Vamos dar início falando então sobre o que é uma regência, né? Então, a semana passada eu fiz uma live falando sobre a regência do próximo ano através da astrologia, né? Falei do ano da lua e hoje eu vou falar sobre a regência do tarô, que é o arcano 7, o carro. Mas o que vem a ser uma regência, né? O que é essa força que nos rege durante um ano no coletivo? Então, assim, todos os anos nós temos uma energia, uma frequência, uma regência de forças que nos conduz a todos para um mesmo lugar, para que a gente possa evoluir juntos e pessoalmente também, individualmente. Então, quando você faz aniversário, né, você faz aí uma somatória da sua data de nascimento com o ano regente, e aí você tem uma regência para aquele ano, para olhar o tarô, na numerologia, para saber exatamente o que é que a vida para que a vida tá te chamando, qual é o recado, qual é o caminho que você precisa trilhar, o que você precisa ter cuidado naquele ano. Isso também acontece coletivamente. Então, todos os anos, quando chegamos todos no dia 31 de janeiro e viramos para, aliás, 31 de dezembro e viramos para janeiro, nós mudamos o nosso ano, né? E você soma os números do ano e reduz, e aí você tem um regente, que você pode simplesmente olhar para a numerologia e fazer ali os seus cálculos e a sua analogia, ou você pode associar esse número à regência de um arcano do tarô. Então, esse ano, por exemplo, nós temos o ano de 2022, que somando, nós temos um 6. É lógico que tem outros arcanos aí que regem, mas eu não vou trazer aqui, porque senão a gente faz uma salada mista e fica todo mundo confuso, né? Ao invés de repente esclarecer, a coisa fica mais confusa. O próximo ano nós entraremos no ano de 2023, que somando 2 mais 2 mais 3, nós teremos o número 7, que é o arcano do carro. E como que essa regência pode nos ajudar no nosso individual, né? E aí, vamos entrar um pouco nesse caminho de evolução para que a gente possa entender que tudo tem um começo, um meio e um fim, né? A gente tem uma história, para você contar uma história, você precisa dessas etapas. Então, nós estamos no ano de 2022 e esse ano conta, nós ainda não terminamos e temos muito trabalho a fazer até no dia 31 de dezembro. Então, 2022 é o ano 6, que traz como base o quê? Quais são as escolhas que você tem feito na tua vida? Né? O que é que você tem, como é que você tem se posicionado? Qual é a direção, qual é o caminho que você escolhe? O tarô traz um caminho de evolução que vai, a cada momento, vai conversando com você.
Então, existem alguns momentos que a gente precisa colocar as nossas ideias para funcionar, outros momentos que a gente precisa, de repente, perceber que existe uma dualidade em cima de uma ideia, né? Vou para a direita, vou para a esquerda, o que eu escuto, quem eu ouço. A partir disso vem a sua intuição e você cria possibilidades. A partir desta criação que harmoniza, você vai integrando as partes e vai dando uma estruturação para aquilo que você idealizou. E aí, em cima disso, você cria algo que é uma crença naquilo que você vem desenvolvendo, no seu projeto, no seu caminho, naquilo que dá sentido e significado. Então, você vai estruturando uma fé, não só em você, mas também na vida. A partir disso, você consegue escolher. Quando você consegue escolher? Só quando você tem sabedoria em relação àquilo que você quer. Só quando você sabe qual é o caminho. Só quando você sabe o que é que a tua alma deseja, almeja. Né? Só quando você tem noção do que faz sentido e significado para você. Qual é o teu papel no mundo. Então, para que as suas escolhas sejam feitas, você precisa de tudo isso. A partir do momento que você faz as suas escolhas, você dá movimento a elas. Você coloca essas ideias, essas escolhas para acontecer. Né? Você começa a fazer toda uma caminhada em rumo a atividades que vão proporcionar isso seguir adiante. Tendo discernimento do caminho, se conectando a um plano espiritual e aos seus instintos para que você não fique somente naquilo que você escolheu ou no mundo das ideias ou ainda na casa dos seus pais. E sim, coloque tudo isso para acontecer, dê ação a isso. Essa ação, esse movimento é o arcano do carro. Né? Então é este novo ano que nós entraremos a seguir, que vem colocar como desafio esse movimento, essa ação, vem te cobrar em relação a isso, em relação às suas escolhas feitas durante este ano. Então, se você de repente ainda não sabe muito bem o que você quer da tua vida, qual é o teu papel aqui, qual é o teu papel enquanto filho, qual é o teu papel enquanto esposo, esposa, qual é o teu papel enquanto profissional, enquanto amigo, quando você não sabe, né? Se você ainda não escolheu, se você não sabe o que é que você quer ser de fato na vida, independente de quantos anos você tenha, fica difícil de você dar um rumo para isso, ou movimentação, porque a escolha não foi feita. Então você tende a se perder. Você tende a ficar se movimentando ou pela ansiedade, né, com uma projeção e um medo do futuro, ou se não preso, aprisionado às dores do passado. Então agora a gente vai falar um pouco sobre essas forças desse arcano 7, né, do carro, que até vou mostrar aqui para vocês, que é este arcano aqui. Esse tarô é o tarô mitológico. Geralmente ele vem representado assim com um condutor, né, ou 2 cavalos, ou 2 esfinges, ou 2 leões. E se a gente parar para analisar, aqui em cima, né, existe aqui o corpo do homem, e aqui no lugar onde seriam as pernas dele, nós temos os cavalos. Os cavalos aqui representando os instintos, e aqui a parte de cima representando o racional e a conexão espiritual, né? O pensamento abstrato, que você consegue olhar para a vida fazendo uma síntese dos passos passados para que você siga adiante, que foi um pouco daquilo que eu fiz com vocês agora, do que a gente construiu. Então, o que é um carro, né? Então, a gente não tem, como eu falei semana passada, nós não temos um modelo de carro há muito tempo. Antes nós tínhamos uma carruagem, mas o carro representa o nosso corpo físico, né? Então, esse corpo que se movimenta, que te leva para os lugares, que faz com que você caminhe diante da sua jornada, que você de repente chegue para realizar as suas metas, os seus objetivos, é seu corpo. As suas pernas, ou aqui no caso os cavalos, seria justamente o quê? O corpo que fala dos sentimentos, dos instintos, né? Então é aquilo que te move, aquilo que vai te conduzir. Por isso que às vezes a gente vê os cavalos, um indo numa direção e outro noutra. Por quê? Porque às vezes as suas emoções te levam para um lugar, seus instintos te levam para outro. E quando você se envolve só por esse emocional, você fica sem rumo, você fica sem caminho, fica meio perdido. Parece que está sendo sempre conduzido pelos outros, né? O condutor, que na maioria das vezes, quando a gente não tem este condutor, mas quando é de repente uma carruagem que tem lá
um condutor, é a tua cabeça, é a tua mente que vai te direcionando, que vai te racionalizando, vai te levando para um caminho que já foi determinado por quem? Por alguém que está dentro dessa carruagem, né? Para aquela pessoa que, nesse caso aqui do arcano, é o próprio condutor, e em algumas situações, como a gente pega no carro, por exemplo, é o cara que está ali no banco do passageiro, que, por exemplo, diz para o motorista do Uber, quero ir para tal lugar. Então, essa pessoa que está ali dentro, ela faz a parte desse carro que é extremamente importante, que é o seu eu sagrado, né? O seu eu superior, é aquela voz que tudo sabe, que dá condução, que vai te levar para o teu caminho de vida e de realização. Então, durante esse ano que vai entrar aí 2023, você precisa decidir uma coisa, né? Ou você pega essas rédeas, né, do seu carro, do seu corpo, e você conduz, ou você será conduzido. E aí tudo uma questão de escolha, que algumas pessoas escolhem conduzir e outras escolhem ser conduzidos, e tá tudo bem, né? Isso depende muito da sua vontade, né? E isso é uma coisa muito importante no arcano do carro, porque a nossa vontade é o combustível que vai levar adiante aquilo que você determinou, principalmente se você tiver uma certa disciplina, se você tiver uma conexão com esse eu interno que tá te guiando pelo teu caminho, né? Pelo caminho que você, para a missão que você veio realizar aqui. Então, esse arcano do carro, ele representa o trabalho, o planejamento, a vontade, a missão de Deus na Terra. Quando nós, por exemplo, porque é coletivo, né? Então, assim, quando nós entendermos que precisamos fazer uma conexão com essa força superior, que você pode chamar de Deus, de deusa, do que você quiser, né? Mas essa força que te conecta a uma espiritualidade, que conecta você à tua alma, que conecta você ao teu espírito. Então, quando você faz essa conexão, você vai percebendo que existe nessa condução, nesse seu carro, essa representação desse trabalho na Terra. Então você começa a realizar coisas que não são só por você e para você diante da sua sobrevivência, mas é pelo coletivo, é pelo social, né? A semana passada eu falei bastante do arcano da lua, da regência da lua, dessa empatia, da compaixão, da misericórdia. O arcano do carro, ele tem muito dessas palavrinhas mágicas que o cercam, né? Quando ele está justamente nessa conexão com o sagrado, quando ele faz essa ampliação e vai direcionando a sua vida no agora, no momento presente. Então, para o próximo ano, o que é que esse arcano pede? Foco, né? Determinação, disciplina, organização, planejamento. E para que isso? Para que você faça uma coisa de cada vez, para que você vivencie justamente o teu caminho. Porque o que acontece? Vamos imaginar que você pegue seu carro e aí você não faz nem alinhamento, nem balanceamento, sai à deriva, o carro todo maluco, né? E ainda por cima, no meio do caminho, ao invés de você prestar atenção no caminho, vivenciar toda a jornada, você quer ficar tirando foto o tempo todo, né? Então, tira foto, mas o que é que você está aproveitando da viagem? O que é que você está absorvendo da viagem? Você está tirando foto para mostrar para todas as pessoas como se você tivesse curtido muito o momento, mas de verdade você não curtiu nada, você não absorveu nada, porque você está totalmente desconectado, você está totalmente fora do momento agora, do momento onde o carro se lança para a vida e ele é o condutor, né? O que move ele, o que move essa jornada é o amor, né? O amor pelas pessoas, o amor pela vida, é o amor por essa conexão com o sagrado, né? Então parece até meio utópico, mas na verdade faz muito sentido quando a gente vai inserindo e vai olhando para a nossa vida. Então assim, algumas pessoas, quando você faz a redução, que eu não vou entrar nesse tema aqui hoje, eu já até falei em algumas lives anteriores aí, que eu já não me lembro mais qual foi, mas assim, algumas pessoas, quando você faz o cálculo do ano pessoal, né, tem
como missão de vida é o número 7, né? Tem o arcano pessoal 7 ali. Então, isso tudo que eu tô falando aqui serve muito para essas pessoas, então algumas pessoas vão se identificar super, mas quando a gente fala do coletivo, né? Isso não tem nada a ver comigo porque eu não tenho o número 7, tem tudo a ver, porque vai estar regendo todas as cabeças. Então, cada um vai absorver isso de um jeito e vai aplicar do seu jeito na sua vida. Mas a regência energética, planetária, né, de frequência é a mesma, dizendo para você: olhe para o agora, vivencie o momento, planeje a sua vida. Você vai planejar, mas você não vai ficar lá no futuro criando expectativas. Você volta para o agora para fazer isso acontecer gradativamente, momento a momento, né? É importante a conexão com o presente. Outra coisa que é muito interessante no arcano carro é a gente desenvolver a gratidão. E aí você pode olhar e falar assim: mas isso agora é hashtag vibes gratidão, todo mundo é assim. Então, na verdade, a gente está numa modinha, mas a impressão que dá é que as tendências elas vão se antecipando, como quando a gente está na nosso inferno astral, que parece que tem algumas coisas que vão chegando antecipadamente, né? E você fala assim: nossa, mas o que está acontecendo? Que coisa diferente? O que é isso aqui? Então, assim, essa coisa da gratidão, ela é muito importante para o número 7 e ela é muito importante para o próximo ano. Por quê? Porque você só é grato quando você enxerga de fato aquilo que você tem. E uma das tendências a desenvolver de um 7 é a insatisfação, é a superficialidade, né? Então, se você não começar a praticar, a entrar nessa frequência, que às vezes a gente vai trabalhando a cabeça, parece até meio mentiroso, né? Porque você fala assim: mas eu nem tô sentindo isso. Mas a partir do momento que você começa a escolher os seus pensamentos e direcionar a sua mente para o caminho que você quer, você vai vendo que vai fazendo uma sintonia ali de pensamento com sentimento, e você vai se localizando e vai estruturando o que eu quero ser de fato, né? Você escolhe isso através das suas ações, e as suas ações elas podem começar justamente pela conduta de direcionar seus pensamentos. Então a gratidão é algo muito importante, porque hoje a gente está numa pegada de insatisfação tamanha, a gente só consegue olhar o copo meio vazio, né? Então você vai conversando com um, com o outro, vai trocando figurinha: eu tenho, tá bom, mas tá ruim, mas tá faltando, mas o fulano não é assim, não é tão perfeito, porque falta, sei lá, bateu a unha do dedinho e tá preta, ou se não cortou o cabelo muito curto, ou se não, não me diz que me ama, mas demonstra, mas não diz, depois não diz, mas não demonstra. Então existe uma insatisfação gigantesca. E para um ano do carro, isso pesa muito. Por quê? Porque senão os seus instintos e as suas emoções, elas começam a te devorar e começam a te levar para lugares, que a gente vai falar daqui a pouco, que são muito sombrios, né? Onde você vai vendo sempre o copo cada vez mais vazio, né? E mais vazio, mais vazio. Outra coisa que é interessante, né, nesse ano, quando a gente fala de gratidão, quando fala de foco, de estar integrado no presente, é que você pode ser e deve ser, no ano do carro, extremamente grato à sua ancestralidade, né? Como eu disse, ano da lua com o carro, ano onde você trabalha as questões espirituais e principalmente as questões ancestrais. É por isso que eu falei na live passada que quem faz constelação familiar, como a minha amiga aqui, Lucinéia Cunha, o ano que vem é um ano muito bom. Por quê? Porque assim, é um ano que você precisa rever toda essa linhagem, essa ancestralidade, fazer as pazes com os seus ancestrais, com o pai, com mãe, resolver aí todos os perrengues da sua criança interna, né? Então, agradecer aos seus ancestrais para o próximo ano, muito importante. Olhar para o futuro como uma oportunidade, né? Porém, centrado no agora e conectado com o agora, também. Então, o tempo todo é essa dinâmica, né, de olharmos para aquilo que temos agradecendo, projetarmos ou planejarmos o que queremos e voltarmos para realizar, para fazer esse carro se movimentar, cuidando do corpo, né? O corpo não foi te dado
para simplesmente, vai morrer mesmo, né? Então de qualquer coisa serve. Não, né? Para o próximo ano é um cuidado muito forte com esse veículo que você utiliza para fazer a sua caminhada, a sua jornada aqui. Então é cuidado com a alimentação, cuidado com os pensamentos, cuidado com as emoções, o autoconhecimento, né? Eu sempre reforço aqui, mas assim, a cada momento a gente vê que a vida vem demandando cada vez mais essa realidade. Então, cada vez mais as pessoas vão estar se buscando, porque você só consegue fazer uma boa jornada. A gente precisa mudar esse conceito antigo, né, de que você precisa viver aos solavancos diante daquilo que é imposto para você. Você precisa viver a sua vida de acordo com o seu condutor interno, com aquilo que é bom para você, aquilo que te faz sorrir. Só que para isso, você precisa do autoconhecimento. Então, para o próximo ano, o autoconhecimento, né, o carro, você está à frente da sua vida, você na condução do seu caminho, é muito importante. Então, todas as áreas, as terapias holísticas, a psicologia, já está tendo uma força muito grandiosa, que há um tempo atrás estava totalmente adormecido, e que retoma isso, né? Volta aí com tudo, porque as pessoas com certeza estarão mais abertas a isso. Abertas a um descobrimento espiritual também, que pode ser religioso ou não, voltado para uma espiritualidade mais universalista, onde o seu eu te permite buscar nas fontes formas de você se conectar com esse sagrado, de você sair só desse instinto de sobrevivência, de reatividade, onde você precisa se cercar de todas as formas para que nada te falte. E o 7 tem muito, né, dessa dinâmica que a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa é que o 7 traz muito forte, né, a força da chama violeta, que é a capacidade de transformar as dificuldades em oportunidades, né? De transformar essas dificuldades em aprendizado real. Por quê? Porque o 7, ele tem muita dificuldade em lidar com a dor. Então, ele é o otimista, é aquele que de repente está sempre querendo buscar formas de resolver as coisas. Está sempre buscando oportunidades, ou se não está antenado com coisas que não o conectam diretamente à dor, ao sofrimento, à realidade das coisas. Então tem uma função meio escapista no 7, né? Que ao mesmo tempo que tem todo esse esplendor, eu não gosto de falar positivo e negativo, mas tem todo esse potencial espiritual, de conexão com o sagrado, onde você realiza a sua missão, onde você se torna a representação de Deus aqui em relação ao seu trabalho, aos planejamentos, à vontade de Deus, à missão de Deus. Você se torna esse veículo. Ao mesmo tempo, do outro lado, né, mora quem? Justamente essa pessoa que não se conecta, que ela simplesmente se esvai dos problemas, das dificuldades. Então a gente tem uma tendência muito forte para o próximo ano ao escapismo, né? As pessoas tentarem fugir da realidade, que não precisa chegar no próximo ano, a gente já vê isso, né? Então assim, as pessoas confundem as coisas. O ano 7, né, esse arcano, ele nos convida a ouvir e falar menos. Por quê? Porque como o 7 é extremamente versátil, ele está o tempo todo em todos os lugares, busca muito conhecimento, quer resoluções e tudo mais, ele não dá tempo. Você está falando uma coisa, a pessoa já está acrescentando outra e não deixa você nem falar. Se acontece com quem nasceu no dia 7, sim. Por quê? Porque quem nasce no dia 7 também tem aí um conteúdo desse número, desse arcano internalizado em si. Então também tem esse potencial. A gente não tem uma personalidade fixa, né? Você vai entrando em várias personas aí o tempo todo, e a gente vai vendo isso através dos arcanos do tarô, através da astrologia, da numerologia, o quanto que a gente vai pegando um pouquinho de cada lugar. Mas o dia de nascimento e a redução, né, da data de nascimento, traz esse perfil para as pessoas. Inclusive quem nasceu no mês 7 também tem um pouco dessas características, né? Então, o 7 tem um medo e tem uma certa repulsa em olhar para o sofrimento e transmutar, né? O que o 7 busca? Sentir prazer.
né? O 7 é a busca pelo prazer, ele precisa experienciar o prazer. Só que isso é muito válido quando ele está conectado e ele começa a criar uma experiência de prazer pela vida, pelo simples fato de respirar, né? Pelo simples fato de ter uma conexão com todos os seres viventes. O fato da experiência em si é um fato de prazer. O que acontece quando o 7 ele se desconecta, né? Quando esse carro ele entra no mundo dos cavalos, só dos instintos, e ele se desprende dessa conexão com o sagrado, com o céu, né? Com o espírito. Ele simplesmente fica no plano das matérias, com esse instinto à flor da pele, e aí tudo que ele vai fazer é buscar o prazer pelo prazer, mas é o prazer pela sobrevivência. E aí ele ativa algo nele, que é algo a ser trabalhado, que é uma certa gula. E o que é a gula? A gula só por comida? Não, por tudo. Por comida, pode ser por sexo, pode ser por livro, pode ser por informações, pode ser por dinheiro. Ele vai buscando consumir tudo, porque ele precisa sentir este prazer. Ele precisa se abastecer, ele precisa sentir que ele está acolhido, que ele está protegido, que ele não vai ficar perdido, sem rumo, né? E que ele não vai ser abandonado, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o arcano 7, na infância, por exemplo, existe uma sensação de que esta pessoa foi abandonada pelo pai, né? E muitas vezes se sentiu abandonada pela mãe. Então pode ter se sentido abandonada ali pelos pais, mas principalmente em alguns momentos da vida se sentiu abandonada por Deus. Então ele é o sobrevivente, ele precisa se valer por ele mesmo. Então ele fica com esse carro perdido, como eu falei, né? Sem alinhamento, sem balanceamento. Então, horas vou para a direita, horas vou para a esquerda. E aí, se faço 10.500 cursos, eu fico o tempo todo. É como se a pessoa estivesse apagando incêndio o tempo todo, né? Ela precisa desse movimento, de repente estar buscando soluções, mas nada foi conectado. Nada faz sentido. Então começa um curso aqui e fala, ai, nossa, mas eu pensei que fosse isso, mas não é. Daqui a pouco ouve que tem alguma coisa ali que parece que tem algo a ver consigo e que de repente pode tirar aquela pessoa daquela situação de sensação de falta, de perda, de abandono. Ela já se conecta rapidamente com aquilo e ela começa a fazer, e aí ela solta, e ela lê 500 mil livros e ela não lê nada. Então sempre existe o platô da superficialidade. Ela não se aprofunda em nada, porque se ela se aprofundar, ela vai se conectar com as suas tristezas, com o seu sofrimento interno, com a sua criança desamparada, abandonada, com aquilo que dói de verdade, né? E ela não quer, né? Então, durante o próximo ano, é importante a gente olhar para essas dinâmicas e perceber como que nós estamos conduzindo a nossa vida. Se de repente você está nesse arcano do carro simplesmente integrado, né, céu, instintos, emoções, mente, corpo, né, fazendo o teu caminho, o caminho que você escolheu, e de repente descobrindo qual é o teu papel e principalmente como é que você está ensinando, como é que você está jogando isso para o universo. Como o 7 tem um aspecto a ser trabalhado, essa necessidade de trazer tudo para si, essa gula de trazer tudo para si porque ele precisa sobreviver, uma das forças do 7 é simplesmente a doação. E não é a doação de você sair aí por aí, sei lá, dando um prato de comida. Não, você vai doar conhecimento, você vai doar o livro que você tá tão apegado e que você fala assim, ai, mas e se me fizer falta amanhã? Então você vai começar a olhar para tua casa e para tua dinâmica e vai ver onde é que você tem a gula do 7, o medo de não sobreviver, o medo da falta, e você vai começar a compartilhar com os outros, com o mundo, o teu conhecimento, aquilo que de repente você se aprisiona, aquilo que de repente te traz mais angústia. Você vai querer ouvir o sofrimento das pessoas para de repente integrar também aos seus e perceber como é que anda aí
aí dentro, né? Que tipo de sofrimento você tem, como você pode se conectar com isso, como você pode transformar isso. Porque a única forma de um arcano 7 ou um 7 simplesmente reformular a sua vida e o seu caminho é entrando em contato com isso e não simplesmente se esquivando, fugindo ou estando sempre aqui no raso, fingindo que tá tudo bem ou que o problema vem de fora. Entende? O problema tá no cavalo, né, que me conduziu para a direita, ou tá no cavalo que me conduziu para a esquerda. Mas espera aí, quem tá dentro desse veículo é você, é o teu eu, né? Então, como é que você vem fazendo isso? Então, se colocar a serviço de outras pessoas para dar vazão para essa conexão, para aquilo que você veio fazer aqui, para sua missão, né? Um 7, ele precisa compartilhar, ele precisa trabalhar a compaixão. É importante trabalhar a empatia, mas a compaixão principalmente em relação a si mesmo. Porque ele não consegue entrar em conexão com os erros, com as dores internas, né? Ele está sempre preocupado em ajudar e salvar o coleguinha e ser prestativo, tem dificuldade em dizer não, né? Porque sempre dá para um 7. Muitas vezes o 7 está com um sorriso no rosto, estampado, e você fala assim, nossa, que pessoa de bem com a vida, né? Tá sempre alegre, sempre feliz, não tem problema. Não, na verdade, ele só tá disfarçando toda a dor que ele tem internamente. Ele precisa dizer para ele mesmo que tá tudo bem, que a vida é maravilhosa e que amanhã vai ser outro dia. Ah, Silvana, mas a gente não precisa do otimismo? Sim, nós precisamos do otimismo, mas viver no otimismo a vida toda, sem encarar a realidade e sem entrar em contato com sofrimentos, com dor, você não cresce, você não evolui. Então, uma das dinâmicas que existe aqui no arcano do carro são esses dois cavalos, como eu disse, e que em alguns tarôs vem representado como uma esfinge. Uma das maiores esfinges que existe no tarô é o diabo, é o arcano do diabo, né? Então, assim, se eu não entrar em contato com todas essas coisas que existem dentro de mim, com essas dores, com esse sofrimento e tudo mais, eu nunca vou partir para uma transformação. Por quê? Porque não tem atrito entre os opostos. Entende? Eu preciso desse atrito. Esse cavalo preto, esse cavalo branco, essas esfinges, né, esses dois leões que aparecem enquanto os meus instintos, são os atritos que são causados pelo sofrimento, pela dor, pela realidade da vida, que faz com que eu aprenda com ela e simplesmente pegue as rédeas da minha vida aqui como esse condutor no arcano do carro e falo assim, ah tá, aprendi, então agora eu vou pra lá, vou pra cá. Mas eu me conecto com isso, tem profundidade. Eu não fico só na borda, só na superficialidade, entende? Muitas vezes sendo egoísta, ou se não escapista, ou como fala, simplesmente raso, né? Sem profundidade nada. Então, uma pessoa, por exemplo, que é regida pelo arcano 7 e algumas que estarão na frequência e sentindo muito isso ano que vem, é importante você escolher algo para você se aprofundar. É importante fazer um mergulho e fazer uma coisa de cada vez, né? Então, eu tô fazendo 10.500 pós, 250 mil doutorados, não sei o que, papapá. E aí, assim, a minha família eu não consigo ver, eu não consigo nem me ver, eu não consigo me cuidar, eu não consigo cuidar da minha alimentação. Uma coisa que é importantíssima para o próximo ano, diante de tudo isso que a gente tá falando, é gestão de tempo. O carro traz movimento, gente. Então já diz, né? O nome do arcano, ou vitorioso, ou o carro, traz conquistas. Por quê? Porque é legal uma pessoa que é dinâmica, que ela não tem medo de se movimentar, de se locomover, de buscar, de ir atrás. É muito legal. Mas ela precisa estar centrada no foco, no objetivo, com uma direção. Porque se ela fizer isso tudo junto e misturado, ela fica sem rumo, ela fica perdida, né? Então esse arcano, ele vai trazendo pra gente essa consciência de direção. O que é que você quer fazer para esse ano? E como é que você vai conduzir? E aí, a cada momento que de repente você escolhe, você fez algumas escolhas, então é importante você ter momentos no dia para se dedicar a isso. Então não adianta a tua agenda tá lotada com um mundo de coisas para fazer e você não tá fazendo nada.
né? Por quê? Porque aí entra a tal da procrastinação, lógico que entra. Porque existe dentro de mim uma necessidade de realização. Eu preciso realizar minha missão. Eu vim aqui por alguma causa. Eu vim aqui por algum motivo. E aí você sai louca, ensandecida, querendo fazer tudo, querendo copiar tudo, querendo aprender tudo. Mas não dá. A sua vida é desse tamanho para você aprender tudo. Por isso que a gente tem aquela máxima socrática, né? No oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Né? E temos a outra, tudo que sei é que nada sei. Então assim, você pode buscar e deve buscar para o ano que vem algum objetivo, mas mergulha nele, entra de cabeça, vai estudar tudo sobre ele, né? E não fica pipocando, sabe, de galho em galho. No que você é bom? O que é que você faz bem? Essa coisa de repente olhar para isso, ela faz com que você possa potencializar essas qualidades e aí você vai se encontrando. Né? Há pouco eu até tô conversando aqui com uma paciente, eu perguntei, né? Quais são as suas qualidades? O que é que você faz bem? E aí ela falou pra mim assim, olha, todas as pessoas sempre elogiam a forma como eu acolho, né? Então eu sei que no acolhimento eu faço isso muito bem. Eu tenho um senso de humor muito bom. Eu gosto bastante, no corpo eu gosto bastante dos meus olhos. Eu falei, então tá bom. Então vamos fortalecer essas qualidades. Porque é onde você se apoia, onde você se sente seguro. Não adianta você querer pegar coisas em você que você não se sente segura. Então, de repente eu acho que eu tenho umas pernas feias, mas alguém me disse que eu tenho que sair de mini saia. Cara, se você não consegue se sentir à vontade, você pode até ir pra academia como objetivo, você trabalhar as pernas para ficar com os pernão. Mas enquanto isso não acontece, então você pode se apoiar em quê? Se apoia nos seus braços, ou não se apoia nos seus olhos, ou se apoia no seu bom humor, se apoia na sua inteligência, se apoia em qualidades que você tem e dê amplitude para isso, né? Então isso é muito importante. Para um ano do carro, que vem justamente do ano 6, que é esse que nós estamos vivendo, que é a síntese do supremo equilíbrio, é importante atitudes, mas atitudes como eu estou dizendo, atitudes fundamentadas num planejamento, né? E planejamento, gente, sai disso, não é na cabeça. Nós já estamos num movimento extremamente rápido, né? Esse ano a gente está tendo a regência de Mercúrio. Eu tenho certeza que vocês estão concordando comigo que assim, o ano teve asinhas nos pés, no elmo, e assim, voou. A gente já está praticamente aí no final do ano. Então assim, o que adianta você simplesmente pensar em, vou fazer alguma coisa, ou senão, e aí fica olhando na internet, e aí tem esse mundo tecnológico que te leva para uma velocidade gigantesca. A tua cabeça tá a 1000. E o ano que vem a gente precisa tomar muito cuidado com esse autocuidado em relação às doenças mentais, emocionais. Então, começa a sair dessa coisa de que assim, tudo é aqui, sabe, na tecnologia, ou senão na cabeça. Vai pro papel, cara. Você é ser humano, você precisa voltar um pouco. O elemento terra existe. E a gente precisa usar muitas vezes isso. Porque quando você dá vida no papel, o teu inconsciente entende que tem um direcionamento. Tem um condutor nesse carro aí que tá dizendo assim, olha, o caminho é pra direita, o caminho é pra esquerda. E tudo aquilo que for vindo no meio do caminho para te tirar disso, você vai falar, opa, isso aqui não faz parte do caminho que eu escolhi. Aquilo ali também não faz parte. Essa pessoa aqui tá me dizendo uma coisa que não faz nada a ver, não tem nenhum sentido em relação ao rumo que eu escolhi. Então fica mais fácil até para você se blindar e identificar o que faz parte e o que não faz parte do teu caminho de vida. Então, para o próximo ano, né? Então, assim, novidades, novos estímulos, um convite à aventura, a viagens, né? Ao entusiasmo, a desfrutar o lado bom da vida, né? Ser otimista, sim, mas não levar a tua vida sem olhar para a realidade. Fazer planos para realizar os seus sonhos. E o carro é ação. Não adianta nada você ficar com um monte de coisa, né, se masturbando mentalmente. Ai, preciso fazer. E, gente, eu já falei isso aqui mais de 1000 vezes, eu vou repetir, porque eu falo sempre isso. E eu me policio 24 horas por dia. Tira a palavra preciso do seu vocabulário. Preciso é broxante, é pesado, é angustiante, é uma carga de obrigações que te desmonta. Né? Começa a verbalizar a partir de hoje já uma palavrinha maravilhosa do carro, né? Eu quero, eu posso, eu realizo, eu conquisto.
Isso é a tônica do carro, isso é a tônica do próximo ano, para que quem entra nessa sintonia, com certeza, encontre esses benefícios, né? A Tânia tá falando que tá achando que essa live faz parte dela. Então, faz parte de todos nós, de alguma forma, né? Mas é exatamente isso. Então, assim, outra coisa, usar da diplomacia, né? Buscar a alegria de viver, trazer um pouco de sedução para a vida, né? Então, assim, o carro, ele gosta de socializar, né? Ele gosta de falar no sentido positivo. A pessoa gosta de falar, mas ela gosta de ouvir, e ela gosta de ser ouvida. Às vezes, a gente tá falando, conversando, tá numa roda, né? Vocês já perceberam que é assim? Você começa um caos, um assunto, e aí, naquele momento, você fala assim, tá, hoje eu vou falar um pouco de mim, ou você vai falar de como eu me sinto, ou de alguma coisa que tá acontecendo, você vai começar a contar o seu caos, a sua história. Sempre tem alguém na roda que te corta e vai contar o caso dela. Ou se não, a história dela. Ou a dor dela, que é igual à sua, que ela já mediu, não sei como, mas ela já mediu, ou ela é pior que a sua, e ela já passou por isso, ou passou por alguma coisa semelhante a isso. Gente, como é meu, não dá, eu queria até soltar um palavrão, às vezes é uma merda você falar com as pessoas, porque as pessoas não conseguem te ouvir, cara. Elas não conseguem ouvir você completar uma frase e falar, nossa, que interessante, né? E processar isso, e perceber onde serve, se não serve, se ela precisa responder alguma coisa, se ela não tem que responder nada, se só serve para conhecimento, ou se não serve pra porra nenhuma, sabe? E aí depois, num outro momento, ou depois que a pessoa terminou, você vai lá e coloca alguma coisa, um parecer seu. Não tem troca, né? Eu ouço as pessoas o tempo todo falando assim, eu quero um relacionamento que seja recíproco, que tenha troca. Cara, você sabe trocar? Ou você só sabe oferecer, falar, e não consegue ouvir? É exatamente isso, é cansativo, é broxante. É um pé no saco para quem tem saco, né? Então, assim, essas coisas são importantes, são chamados pra gente ir desenvolvendo, né? Então, assim, muitas vezes também, isso é outro detalhe, muitas vezes a gente entra num aspecto já mais denso e negativo do Arcano 7, que é buscar o prazer pelo prazer. E a gente confunde o prazer com o amor. E o prazer não tem nada a ver com o amor, né? Então, esse prazer incessante que a gente busca, né? E vai buscando em todos os lugares. Na bebida, nas drogas, no sexo, em todos os lugares. E assim, outra coisa que a gente tem que parar também com a mania é de apontar o dedo pro outro e falar assim, aquela pessoa é um viciado, é um drogado, é um não sei o quê, é um consumista, é acumulador, é compulsivo, e a gente aponta o dedinho pra todo mundo. Mas você também tem um ladinho, porque todo mundo tem uma gula interna. Tem sempre alguma coisa que você se atraca com aquilo e fala, mas isso aqui é só meu. Né? Não compartilho, não divido com ninguém, porque isso aqui é só meu, né? Não dou. Há um tempo atrás, quando a gente ouvia CDs, eu tinha tanto CD de música, mas tanto, que dava pra vender, dava pra montar uma Blockbuster hoje. E aí, assim, era sagrado pra mim. Sagrado, eu mexo na minha caixinha de CD e não leva meu CD, que eu ficava o bicho. E aí, o que adianta eu falar assim, mas o outro bebe, eu só junto CD. Querida, volta pra realidade. Você também tem uma gula. Tem algo que você não compartilha, tem algo que você não divide, tem algo que você tem necessidade, como se aquilo fosse te faltar, né? Como se essa música fosse deixar de existir no planeta, né? E você não tivesse outras formas de ouvir ou de entrar em conexão com esse troço. Então, a gente fica preso na materialidade, né? Como se a vida não provesse. Como se a vida não trouxesse, como se você tivesse parado dentro de um buraco, né, e nada acontecesse, como se o universo, a natureza não estivesse aí por você, pra você. Né? Então a gente vai entrando nesse caminho e vai elaborando um mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa é a racionalização, a sublimação, fingir que você não sente dor, né? Porque o 7 traz muito isso, então assim, não tô sentindo nada, não tá acontecendo nada, a gente passa por isso, e e vamos, né? Nada, cara. Então assim, tem coisas que você vai sentir, né? E sente mesmo. E vai fazer o quê? Não dá pra mandar embora, né? Quem quer sentir dor, quem quer sofrer? Ninguém. Mas quem é que passa por essa vida que não tem uma história pra contar?
que não tem um momento de dor, um momento de perda, um momento de sofrimento, um momento de angústia, né? E que não tem o medo de perder. Todo mundo tem. Mas como você vai lidar com isso? Como você vai segurar as rédeas desse carro, né? Ou esse volante, e você vai fazer a condução para o seu caminho, para a sua jornada, e vai olhar para as pessoas, né? E vai compartilhar um pouco disso até com as pessoas, né? Então, às vezes as pessoas perguntam para mim assim, nossa, como que você tá lidando ou lidou com o seu luto? Parece tão fácil, né? Não, gente, não é fácil, não. Luto é luto para todo mundo. E por mais que você queira, de repente, colocar a carinha que tá tudo bem, lá dentro tem dias que aquilo tá te rasgando. E aí, assim, eu não vou chorar por conta disso, e eu não vou falar sobre isso, e eu não vou fazer terapia pra de repente, ir elaborando melhor isso. Eu não tenho as minhas fases de luto por conta disso? Tenho! Então não adianta eu disfarçar ou querer passar por cima. Eu preciso viver isso, eu preciso mergulhar nisso. Até para poder entender o que é que eu tive que aprender com tudo isso. O que é que aconteceu nesse momento? Para que aconteceu? Para onde está me levando? Né? Se a gente for olhar nas histórias, nas grandes histórias, sempre que acontece uma situação, uma catástrofe, uma tragédia, depois a pessoa, se ela aprendeu, né, a jornada dela, se esse louco entendeu a jornada dela, ela vai perceber que aquilo serviu para levá-la a tal objetivo. Que se não fosse aquela escuridão, ela não encontraria a luz. Então, a dualidade que existe na carta do carro, que existe em nós, ela é importante. Ela é importante. Como eu falei, né, na carta do diabo, se você não tem atrito, se você não se depara com essa divisão, com essa cisão, você não evolui. A vida não evolui, nada evolui. Se nós não tivéssemos passado por essa pandemia, muitas coisas não viriam a acontecer, que a gente ainda está, acho que nem no começo de colher, de perceber quais foram os resultados dessa pandemia. A gente está vivenciando ela ainda. E a gente é muito imediatista, né? Quer respostas rápidas, mas daqui a uns anos, talvez as pessoas que forem escrevendo essa história, porque a gente virou história, né? Vai de repente tirar dali, olha, isso aconteceu para levar a humanidade para esse lugar, né? Para uma outra realidade, para uma outra forma de ver a vida, para uma outra forma de se comunicar, para uma outra forma de estudar. E se não fosse essa sacudida gigantesca, talvez, quantos anos, séculos, né, milênios, fosse demorar. Então, o arcano do carro, ele vem nos convidando para que a gente saia deste lugar da superficialidade, da impaciência, da ansiedade, né, de vomitar um monte de coisa que engole, né? Então, essa necessidade de falar é por conta da gula. Né? Então às vezes fala assim, eu não tenho vício nenhum, mas você fala que nem a mulher do leite, e aí não dá nem oportunidade pro outro falar, não consegue ouvir, você é o dono da verdade, é a dona da verdade, e aí quando você tá falando, não parece nem que você tá falando, parece que você tá vomitando, sabe, tudo aquilo que você se empanturrou, que você se entupiu de tanta coisa, né? Você não para pra pensar, não tem um filtro. Então tudo isso é um chamado para que a gente possa evoluir, né? Evoluir e buscando o nosso caminho de vida, a nossa missão, o nosso trabalho, o que é que você veio fazer, como você pode contribuir. Às vezes a gente fala assim, mas eu sei o que para poder passar para os outros? Olha, você não precisa cagar a regra na cabeça de ninguém, mas com certeza em relação àquilo que você estudou, aquilo que você sabe, a cultura, ou se não a educação que você teve, você consegue principalmente dar um sentido para alguém, sabe? Ser uma ferramenta, um instrumento na vida de alguém. Às vezes uma pessoa que está na rua, que ninguém consegue olhar, né? Um pedinte, que todo mundo já sai correndo porque achar que vai assaltar, um morador de rua, alguma coisa assim. Às vezes quando você conversa com uma pessoa dessa, quando você dá uma orientação, quando você dá uma palavra para ela, né, que você está sentindo no seu coração, você já está compartilhando alguma coisa, você já está educando de uma forma diferente, né? E você não sabe o que essa pessoa vai fazer com isso que você passou para ela, e pouco importa. Mas você plantou uma semente. E o carro é justamente esse movimento. Sabe? Fazer um movimento em relação às pessoas, em relação à vida, sem ficar o tempo todo esperando o que é que você vai me dar em troca.
né? Eu plantei aqui a sementinha da solidariedade, te dei uma cesta básica. E a vida não me dá o quê? Deus é tão injusto comigo, não me dá nada, né? Então, de novo, começa a olhar para a satisfação, para aquilo que você tem, aquilo que você conquista, para a sua saúde, para a sua vida, para os seus olhinhos que enxergam, para a tua boquinha que mastiga, né? E começa a agradecer pelas coisas, pelas dádivas, por aquilo que você tem, para aquilo que você é, para onde você chegou, né? Sai um pouco da baixa tolerância, né? Tem gente que tem tolerância zero. E hoje em dia, uma tolerância zero é para frustração. Ninguém pode se frustrar, né? Você não suporta a frustração. Porque quem é você para ser frustrado, para ser contrariado, né? E o arcano do carro, ele vem chamando a gente para esse lugar. Quando você está na baixa frequência ali dos instintos, imagina, você é reativo, você não pode passar por nenhum tipo de frustração, porque você é o bam, sabe? Você nasceu para ser feliz. E sim, você com esse arquétipo do 7, você nasceu para ser feliz, mas é feliz em conexão com o sagrado, em conexão com a vida, em conexão com a felicidade dos outros seres viventes, não só com uma felicidade egoísta, né, que só pra você, porque você merece tudo, porque você precisa ter tudo, né? Então, ficar mudando o tempo todo de querer, né? Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, fica fantasiando, se afastando da realidade o tempo todo. E aí é olhar para essas coisas, né? É de repente você entrar numa rede de bondade, de generosidade, que é a tônica do carro, né? Generosidade é uma palavra que eu gosto muito, muito, né? Porque a generosidade é um ato maravilhoso, assim, não te custa absolutamente nada, você não é invasivo, você não faz questão de nada no ato da generosidade. É só simplesmente o ato de servir, é o ato de ser generoso por ser quem você é e o outro ser quem ele é. Não tem exigência nenhuma. Você tem que ser assim para eu gostar de você, ou tem que fazer assado para eu, de repente, te tratar bem, né? Então, isso é muito digno nesse arcano do carro, que traz essas conquistas diante da dignidade, da generosidade, né? Pontos importantes para o ano do carro. Então, foco e comprometimento. Encarar os seus problemas de frente, né? Olhar para eles mesmo, colocar como vamos resolver essa pendenga, certo? Buscar ajuda, se for o caso, para que você consiga olhar para eles de fato. Ouvir mais e falar menos, muito importante, né? Desenvolver a gratidão. Então, a gente tem aí hoje em dia Diário da Gratidão, colocar 3 palavrinhas, 3 frasezinhas de agradecimento todos os dias. Sei lá como você vai fazer isso, mas seria interessante. Estabelecer uma rotina com planejamento, né, com menos atividades e mais produtividade, fazer uma gestão de tempo. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante para qualquer pessoa. Recuperar a sobriedade, fazendo uma coisa de cada vez, né? Então, recuperar a sobriedade é uma coisa muito importante para quem carrega esse 7, ou a gente que vai estar o ano que vem sobre a regência desse 7. Listar algumas coisas que você não gosta e olhar para elas e começar a perceber para que elas vêm, por que você não gosta, o que é que te causa, né? Por que você não gosta? É igual aquela criança que, eu não gosto de brócolis. Você já comeu brócolis? Não, nunca comi. Então, você sabe que você não gosta? Porque é verde. Né? Então, e tem muitas coisas que a gente olha, eu só não gosto, então eu já fico ali, já não quero nem entrar em contato com isso. Não, lista o que você não gosta, olha para isso e pergunta, né, o que é que te faz não gostar? Como é que você chegou a esse lugar de não gostar? Pode ser pessoas, coisas, trabalho, enfim. Defina prioridades, deixa para lá aquele prazer do último momento, sabe? Da procrastinação. Vai lá, vai esperando, até o último minuto, aí você sai correndo e fala, nossa, como eu sou bom, eu sempre dou conta, né? Isso é a superficialidade do 7, vai sair raso, sai meia boca, e você pode ser muito melhor que isso. Você conectado é o melhor trabalho de Deus encarnado na Terra, como eu falei lá no comecinho. Pratique feedbacks, né? Feedback verdadeiro com as pessoas. Então, assim, tanto de ouvir quanto de dar.
Olha, eu não gostei dessa sua atitude, isso aqui foi muito egoísta. Tudo é a forma de falar e não o que você fala. Então, é importante entrar nesse lugar, até para saber o que as pessoas pensam de você. Vai doer, vai frustrar, ai, vai, mas faz parte da vida, né? Parar de racionalizar os problemas é algo também muito importante para o próximo ano. E estabelecer uma conexão espiritual através de respiração, meditação e contemplação da vida. Isso nos falta muito e o arcano do carro, ele nos convida a contemplar todos os seres vivos, a beleza que é viver. É aí que você vai encontrar o verdadeiro prazer, é aí que você vai encontrar o amor que o carro busca e que muitas vezes ele fica buscando no raso, sendo que ele pode encontrar no profundo. Então, no ato de você plantar uma planta, de você cuidar de um animal, de você, de repente, cuidar de pessoas, de você entrar, de repente, num hospital para ser voluntário e ajudar no cuidado com o sofrimento dos outros. Então, é você contemplar e ver o belo em tudo na vida. Né? É você encontrar o amor no seu caminhar, na sua jornada, naquilo que você faz, naquilo que você escolheu como missão de vida, certo? Então, para as próximas lives, eu trarei mais coisinhas aí sobre as projeções para o próximo ano e a próxima live eu vou falar sobre essas projeções e como você pode se preparar para o ano de 2023, fazendo aí as suas previsões, ok? Então, super beijo para vocês, uma ótima semana, gratidão por mais uma segunda-feira e até a próxima segunda. Tchau!